Imagine por um momento que você está caminhando pelo deserto mais árido do planeta. Areia até onde a vista alcança, calor escaldante, silêncio absoluto. Mas e se eu te dissesse que bem debaixo dos seus pés, a apenas alguns metros de profundidade, existe uma cidade inteira com milhares de anos? Uma civilização perdida com palácios, templos, tesouros e segredos que podem reescrever a história da humanidade? Isso não é ficção científica, meu amigo. Isso está acontecendo agora mesmo, em 2024 e 2025, em desertos ao redor do mundo. Bem-vindos de volta ao canal. Eu sou seu anfitrião e hoje vamos embarcar numa jornada absolutamente fascinante pelas descobertas arqueológicas mais impressionantes dos últimos 2 anos. Estamos falando de cidades inteiras que permaneceram escondidas por milênios sob as areias do deserto, esperando pacientemente para contar suas histórias. Você sabia que a tecnologia moderna está revolucionando a arqueologia de uma forma que nossos antepassados jamais imaginaram? Satélites espaciais, inteligência artificial, radar de penetração no solo, essas ferramentas estão literalmente desenterrando o passado e revelando civilizações que achávamos perdidas para sempre. Nos últimos 2 anos, arqueólogos fizeram descobertas tão extraordinárias que até mesmo os especialistas mais experientes ficaram de queixo caído. Estamos falando de achados que estão forçando os historiadores a reescrever livros inteiros sobre o passado da humanidade. Hoje vamos explorar 5 descobertas absolutamente revolucionárias que aconteceram recentemente em desertos ao redor do mundo. Desde uma cidade de 5.000 anos, escondida sob Dubai, até uma tumba secreta descoberta no local onde Indiana Jones foi filmado, cada uma dessas descobertas é mais impressionante que a anterior. Então, pega seu café, se acomoda aí na cadeira e vem comigo nessa aventura arqueológica que vai te deixar impressionado do início ao fim. E não esquece de deixar o like no vídeo se você é apaixonado por história e mistérios antigos como eu. Vamos começar nossa jornada com uma descoberta que literalmente tirou o fôlego da comunidade científica mundial. No coração dos Emirados Árabes Unidos, escondida sob as areias implacáveis do deserto de Rub al-Khali, conhecido localmente como o Quarto Vazio, pesquisadores da Universidade Califa fizeram uma descoberta que pode ser comparada à lenda da Atlântida. Mas aqui está a parte mais incrível. Essa cidade tem 5.000 anos de idade. 5.000 anos! Para você ter uma ideia, quando essa cidade estava no seu auge, as pirâmides do Egito ainda nem tinham sido construídas. Estamos falando de uma civilização que floresceu quando a humanidade ainda estava dando seus primeiros passos na agricultura organizada. A história dessa descoberta é digna de um filme de Hollywood. Tudo começou em 2002, quando o Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, atual primeiro-ministro de Dubai, estava sobrevoando o deserto e notou algo estranho. As formações de dunas não pareciam naturais, e havia um grande depósito preto que chamou sua atenção. Mas, à primeira vista, não havia nada de anormal. Apenas areia até onde a vista alcançava. Durante mais de 20 anos, essa suspeita permaneceu apenas isso, uma suspeita. Mas a tecnologia finalmente alcançou a curiosidade humana. Os pesquisadores utilizaram uma tecnologia revolucionária chamada radar de abertura sintética, que emite pulsos de energia capazes de penetrar no solo e revelar o que está escondido nas profundezas. E o que eles encontraram é impressionante. A apenas 3 metros abaixo da superfície, os sinais de radar revelaram estruturas metálicas complexas, artefatos antigos e camadas de ossos de animais, evidências claras de uma civilização que prosperou naquele local há milênios. Mas aqui está a parte que mais me impressiona. Essa descoberta está diretamente conectada a uma lenda antiga. Você já ouviu falar de Lawrence da Arábia? Aquele militar e arqueólogo britânico famoso? Pois bem, ele descreveu uma cidade lendária chamada Ubar, que segundo as histórias locais possuía riquezas imensuráveis e foi destruída por Deus por seu orgulho e engolida para sempre pelas areias do deserto. Durante séculos,
Inúmeras caravanas de mercadores que se aventuraram muito longe no Rub al-Khali simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. As lendas locais falam de ventos encantados e deuses do deserto que levam embora viajantes gananciosos ou insolentes. Será que essas lendas têm uma base real? Será que estamos finalmente descobrindo a verdadeira Ubar? Os cientistas estão sendo cautelosos. Eles sabem que ainda há muito trabalho a ser feito antes de confirmar definitivamente o que está escondido ali. Mas uma coisa é certa. Essa descoberta está aproximando os arqueólogos da possibilidade de confirmar a existência de uma das cidades perdidas mais lendárias da história humana. Agora vamos viajar para o Egito, terra dos faraós e das pirâmides, onde arqueólogos fizeram uma descoberta que está sendo chamada de uma das mais significativas dos últimos 100 anos. Nas proximidades de Luxor, escondida sob as areias do deserto egípcio, uma equipe de especialistas egípcios desenterrou uma cidade inteira que permaneceu perdida por mais de 3.000 anos. Essa não é uma cidade qualquer, pessoal. Estamos falando da cidade perdida do ouro, um centro administrativo e industrial que floresceu durante o reinado de Amenhotep III, um dos faraós mais poderosos e influentes do Egito Antigo. Para vocês terem uma ideia da importância desse cara, ele governou durante o auge do Novo Império, quando o Egito estava no seu período mais próspero e poderoso. O que mais impressiona nessa descoberta é o estado de conservação absolutamente excepcional das estruturas. Quando os arqueólogos começaram a escavar, eles não acreditaram no que estavam vendo. Casas inteiras com paredes ainda de pé, oficinas com ferramentas ainda organizadas, como se os trabalhadores tivessem saído ontem, templos com inscrições perfeitamente legíveis. Mas como é possível que uma cidade inteira tenha se preservado tão bem por 3 milênios? A resposta está na natureza implacável do deserto egípcio. O clima árido criou uma espécie de cápsula do tempo natural. Sem umidade para causar deterioração, sem chuvas para erodir as estruturas, a cidade permaneceu praticamente intacta, sob camadas e camadas de areia que se acumularam ao longo dos séculos. E aqui está uma das partes mais fascinantes. Essa cidade nos mostra como os egípcios antigos realmente viviam no seu dia a dia. Não estamos falando de tumbas faraônicas ou templos grandiosos. Estamos falando de uma cidade real, onde pessoas reais trabalhavam, viviam, amavam e sonhavam. Os arqueólogos encontraram residências bem estruturadas que mostram um planejamento urbano sofisticado. Havia bairros específicos para diferentes classes sociais, áreas industriais organizadas onde artesãos especializados exerciam seus ofícios e edifícios administrativos que controlavam toda a economia da região. Uma das descobertas mais impressionantes foram as oficinas especializadas. Imagine só, eles encontraram uma padaria com fornos ainda intactos, uma cervejaria com jarros de fermentação organizados em fileiras, oficinas de joalheria com ferramentas delicadas ainda dispostas nas bancadas de trabalho. É como se a cidade tivesse sido congelada no tempo. Mas talvez a descoberta mais emocionante tenha sido os templos e espaços religiosos. Esses locais revelaram aspectos da religiosidade egípcia que os historiadores só conheciam através de textos antigos. Agora eles podem ver exatamente como os rituais eram realizados, como os templos eram organizados, como a vida espiritual se integrava ao cotidiano da cidade. Os artefatos encontrados são simplesmente espetaculares. Utensílios domésticos que nos mostram como as famílias egípcias se alimentavam, ferramentas de trabalho que revelam técnicas artesanais sofisticadas e inscrições que estão ajudando os egiptólogos a entender melhor a linguagem e a cultura da época. O que mais me fascina é que essa descoberta está preenchendo lacunas enormes no nosso conhecimento sobre o Egito Antigo. Até agora, a maior parte do que sabíamos vinha de tumbas e templos, locais relacionados à morte e à religião. Mas essa cidade nos mostra como os egípcios viviam, trabalhavam
e se organizavam socialmente quando estavam vivos. E tem mais: as escavações ainda estão em andamento. Os arqueólogos estimam que apenas uma pequena porcentagem da cidade foi revelada até agora. Quem sabe que outros segredos estão esperando para ser descobertos nas próximas escavações? Agora vamos para o Peru, para uma das descobertas mais impressionantes e tecnologicamente avançadas dos últimos anos. No deserto de Nazca, aquele lugar misterioso famoso pelas linhas gigantescas que só podem ser vistas do céu, cientistas japoneses acabaram de fazer uma descoberta que vai te deixar de boca aberta. Usando inteligência artificial, isso mesmo, IA, eles descobriram 303 novos geóglifos em apenas 6 meses de trabalho. Para você ter uma ideia da magnitude dessa descoberta, antes disso eram conhecidos apenas 430 geóglifos, descobertos ao longo de quase um século de pesquisas. Ou seja, em 6 meses, eles quase dobraram o número total de geóglifos conhecidos. Mas aqui está a parte que mais me impressiona. Essa descoberta representa um aumento de 16 vezes na taxa de descoberta. 16 vezes. Isso mostra como a tecnologia está revolucionando a arqueologia de uma forma que nossos avós jamais poderiam imaginar. O projeto foi uma colaboração entre o Instituto Nazca da Universidade Yamagata, no Japão, e a IBM Research. O arqueólogo Masato Sakai explicou que o método tradicional era extremamente lento. Os pesquisadores analisavam visualmente imagens de alta resolução de uma área gigantesca, sempre correndo o risco de perder geoglifos menores. A inteligência artificial mudou completamente esse jogo. O sistema foi treinado para reconhecer padrões específicos nas imagens, identificando áreas com alta probabilidade de conter geoglifos. E os resultados foram absolutamente espetaculares. Entre as figuras descobertas, eles encontraram geoglifos gigantes do tipo linear que representam predominantemente animais selvagens, pássaros, felinos, serpentes, criaturas que eram sagradas para a civilização Nazca. Mas também descobriram geoglifos menores e mais delicados, com motivos relacionados à atividade humana, incluindo figuras humanas e camelídeos domesticados. Agora, vamos falar sobre o mistério por trás dessas linhas. Os geoglifos de Nazca têm cerca de 2.000 anos e foram criados pela civilização Nazca, que ocupou a região entre 200 e 700 depois de Cristo. Mas aqui está a pergunta que intriga os arqueólogos há décadas. Por que uma civilização antiga criaria desenhos gigantescos que só podem ser apreciados do céu? Algumas teorias são absolutamente fascinantes. Alguns pesquisadores acreditam que os geóglifos funcionavam como um observatório astronômico gigante, com as linhas apontando para constelações específicas em datas importantes do calendário agrícola. Outros sugerem que eram uma espécie de mapa sagrado, representando a cosmologia e as crenças religiosas dos Nazca. Há também a teoria de que os geóglifos eram caminhos rituais, onde os Nazca realizavam cerimônias religiosas, caminhando ao longo das linhas. Imagine só, procissões inteiras de pessoas seguindo essas linhas gigantescas, talvez durante festivais ou rituais de fertilidade. O que mais me fascina é que cada novo geoglifo descoberto adiciona uma peça ao quebra-cabeças. Alguns dos novos desenhos mostram cenas de caça, outros parecem representar rituais agrícolas, e alguns são tão abstratos que ainda não conseguimos decifrar seu significado. E tem uma curiosidade incrível. Os primeiros geoglifos foram descobertos apenas em 1927, quando aviões comerciais começaram a sobrevoar a região. Imagine quantos séculos essas obras de arte monumentais permaneceram invisíveis, esperando que a humanidade desenvolvesse a tecnologia necessária para vê-las do alto. Hoje, as linhas de Nazca são reconhecidas como Patrimônio Mundial pela Unesco, e essa nova descoberta com inteligência artificial está abrindo possibilidades incríveis para futuras pesquisas. Quem sabe quantos outros segredos estão escondidos naquele deserto, esperando que a tecnologia os revele?
Agora vamos para uma descoberta que parece saída diretamente de um filme de aventura. Na Jordânia, na lendária cidade de Petra, arqueólogos fizeram uma descoberta tão cinematográfica que até mesmo Hollywood ficaria impressionado. E o mais incrível, essa descoberta aconteceu exatamente no local onde foi filmado Indiana Jones e a Última Cruzada. Estamos falando do Tesouro de Petra, aquele monumento impressionante de 40 metros de altura esculpido diretamente na rocha de arenito rosa. Durante décadas, arqueólogos especulavam se haveria câmaras secretas escondidas sob essa estrutura icônica. Em 2003, 2 tumbas foram descobertas do lado esquerdo do monumento, mas os pesquisadores suspeitavam que havia mais segredos esperando para ser revelados. Dr. Piers Paul Chrisman, diretor executivo do American Center of Research, liderou uma expedição que finalmente confirmou essas suspeitas. Usando tecnologia de sensoriamento remoto com pulsos de radar, eles detectaram que as características físicas do lado direito do tesouro eram surpreendentemente similares às do lado esquerdo, onde as tumbas originais tinham sido encontradas. Essa foi a prova que eles precisavam para conseguir permissão do governo jordaniano para escavar. E em agosto de 2024, eles fizeram uma descoberta que deixou toda a comunidade arqueológica mundial em êxtase. A apenas alguns metros abaixo do tesouro, eles encontraram uma tumba completamente intacta, contendo 12 esqueletos humanos e artefatos que datam de pelo menos 2.000 anos. Mas aqui está a parte que vai te arrepiar. Enquanto a maioria das tumbas descobertas em Petra foram encontradas vazias ou saqueadas ao longo dos séculos, esta câmara estava completamente preservada. Os esqueletos estavam articulados. Isso significa que os ossos não foram mexidos ou movidos desde o enterro original. É extremamente raro encontrar sepultamentos tão bem preservados, especialmente em uma região que foi visitada por viajantes e exploradores durante séculos. Mas a descoberta mais cinematográfica foi um artefato específico. Um dos esqueletos foi encontrado segurando um cálice de cerâmica que lembra exatamente o formato do Santo Graal. Josh Gates, apresentador do programa Expedition Unknown do Discovery Channel, que acompanhou a escavação, descreveu como um momento incrível da história imitando a arte. Pense na ironia. No filme de Indiana Jones, o Tesouro de Petra era o local onde o Santo Graal estava escondido. E agora, na vida real, arqueólogos encontraram um cálice misterioso exatamente no mesmo local. É como se a ficção tivesse se tornado realidade. Os artefatos encontrados na tumba incluem objetos feitos de bronze, ferro e cerâmica, todos em estado excepcional de preservação. Esses objetos estão fornecendo insights valiosos sobre a civilização nabateia, aqueles antigos nômades árabes cujo reino do deserto prosperou do século IV a.C. até 106 d.C. Os nabateus eram mestres do comércio no deserto. Eles controlavam as rotas comerciais que conectavam o Oriente com o Ocidente, transportando especiarias, incenso, seda e outros produtos preciosos através das areias implacáveis da Arábia. Petra era a capital desse império comercial. Uma cidade literalmente esculpida na rocha que servia como oásis para as caravanas. Uma das coisas mais fascinantes sobre os nabateus é que eles eram uma sociedade relativamente igualitária. Diferente de outras civilizações antigas, onde havia uma diferença gritante entre a realeza e o povo comum, os nabateus pareciam ter uma estrutura social mais integrada. Isso torna a descoberta ainda mais intrigante. Quem eram essas 12 pessoas enterradas em um local tão nobre, bem na entrada principal da cidade? Eram membros da realeza, comerciantes importantes, líderes religiosos? Os pesquisadores estão ansiosos para descobrir. Eles planejam usar análise de DNA para determinar se os 12 esqueletos eram relacionados entre si. Também vão estudar os ossos para entender melhor suas dietas, seus estilos de vida e talvez até mesmo suas profissões. Análises químicas podem revelar se eles tinham trabalhos físicos pesados
ou se viviam vidas mais sedentárias. O Dr. Kreisman acredita que essa pode ser a descoberta mais significativa já feita em Petra. Em 2 séculos de escavações arqueológicas na cidade, nunca foi encontrado algo comparável a essa tumba intacta com tantos artefatos preservados. E tem mais uma curiosidade incrível. Petra foi eleita uma das novas 7 maravilhas do mundo nos anos 2000 e recebe centenas de milhares de turistas por ano. Imaginem quantas pessoas passaram bem por cima dessa tumba secreta, sem fazer a menor ideia do tesouro arqueológico que estava escondido logo abaixo de seus pés. Mas as surpresas não param por aí, pessoal. Ao redor do mundo, desertos estão revelando segredos que reescrevem nossa compreensão da história. No deserto da Judéia, em Israel, arqueólogos descobriram uma pirâmide de 2.200 anos, do período helenístico. No Peru, no distrito de Zana, foram encontradas ruínas de um templo de 4.000 anos. E no deserto de Israel, pesquisadores encontraram pinturas rupestres de 5.000 anos que estão se deteriorando devido a um fungo do deserto. Uma das descobertas mais surpreendentes foram navios antigos encontrados no meio do que hoje é deserto, mas que no passado era um mar. Esses navios são resquícios de um mar antigo que existiu na região há milhares de anos. O que todas essas descobertas têm em comum? Elas mostram que os desertos são verdadeiros arquivos da história humana. A tecnologia moderna está nos permitindo ver através das areias do tempo de uma forma nunca antes possível. Então, vamos recapitular essa jornada incrível que fizemos juntos hoje. Começamos com a Atlântida das Areias em Dubai, uma cidade de 5.000 anos descoberta usando tecnologia de radar no deserto de Rub al-Khali. Uma descoberta que pode finalmente confirmar a lenda da cidade perdida de Ubar, descrita por Lawrence da Arábia. Depois viajamos para o Egito, onde a cidade perdida do ouro nos mostrou como os antigos egípcios realmente viviam durante o reinado de Amenhotep III. Uma cidade inteira preservada pelas areias do deserto por mais de 3.000 anos, revelando detalhes íntimos da vida cotidiana no Egito Antigo. Em seguida, exploramos como a inteligência artificial revolucionou as descobertas em Nazca, no Peru, onde 303 novos geóglifos foram descobertos em apenas 6 meses, um aumento de 16 vezes na taxa de descoberta comparado aos métodos tradicionais. Depois, vivemos a emoção cinematográfica da descoberta em Petra, na Jordânia, onde uma tumba secreta com 12 esqueletos e um cálice misterioso foi encontrada exatamente no local onde Indiana Jones foi filmado. Uma descoberta que parece saída diretamente de um filme de aventura. E, finalmente, exploramos outras descobertas fascinantes ao redor do mundo, desde pirâmides no deserto israelense até templos pré-incaicos no Peru, mostrando que os desertos do nosso planeta são verdadeiros tesouros arqueológicos esperando para ser descobertos. Cada uma dessas descobertas nos ensina algo fundamental. O passado da humanidade é muito mais rico, complexo e fascinante do que jamais imaginamos. Civilizações inteiras floresceram em lugares que hoje parecem desolados, deixando para trás evidências de sua engenhosidade, criatividade e capacidade de adaptação. A tecnologia moderna está nos permitindo ser arqueólogos virtuais, descobrindo segredos que permaneceram escondidos por milênios. E o mais emocionante é que essas descobertas estão acontecendo agora, no nosso tempo. Somos a primeira geração na história a ter acesso a essas tecnologias revolucionárias que estão literalmente reescrevendo os livros de história. E aí, o que você achou dessas descobertas impressionantes? Qual delas te deixou mais impressionado? A cidade perdida de Dubai com suas lendas místicas? A preservação incrível da cidade egípcia? A revolução tecnológica em Nazca? Ou a descoberta cinematográfica em Petra? Deixa aí nos comentários qual descoberta você achou mais fascinante e por quê. Eu adoro ler as opiniões de vocês e sempre respondo quando posso. Se você é apaixonado por história e arqueologia como eu, não esquece de deixar aquele like maroto no vídeo.
Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre os mistérios e descobertas mais incríveis do nosso mundo. E se você ainda não é inscrito no canal, clica naquele botão de inscrever-se e ativa o sininho das notificações. Assim você fica por dentro de todas as descobertas arqueológicas mais recentes e dos mistérios históricos mais fascinantes. Clica ali no card que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza de que você vai se surpreender ainda mais com o que a humanidade está descobrindo nas profundezas dos nossos oceanos. Muito obrigado por assistir até o final, isso significa muito para mim. Até o próximo vídeo, e lembrem-se, a história da humanidade está cheia de segredos esperando para ser descobertos. Quem sabe qual será a próxima descoberta que vai mudar tudo o que pensamos saber sobre nosso passado? Um grande abraço, e até a próxima aventura arqueológica.